Olê, 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 olá, openda, openda. Já podemos dizer que Gasperini é freguês? Interrogação. Ciao tifoso bianconero, bentornato tifoseria bianconera, torcedores da Juventus, esse aqui é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, e eu peço a vocês que, antes de dar o like, canta torcedor, olê, 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 olá, openda, openda. Agora sim, dá like e espalhe para os amigos, coleguinhas, que existe o canal que fala da Juventus e ativa o nosso sino para não perder os próximos vídeos e, evidentemente, não perder os próximos sorteios do Finestra Bianconera com produtos oficiais. Oficiais, bom, não estão com nenhum aqui. Ah, não, tem sim, claro que tem. Aqui sempre tem. Ó, a partir do retorno, ó, vamos sortar isso aqui também, ó. E tem a bolsa térmica, e tem o cachecol, igual aquele ali no fundo, com todos aqueles distintivos da Juventus, um mais bonito que o outro. E, enfim, eu fiz a brincadeira aqui. Se inscreva, ative o sino. E obrigado a todos que estão concorrendo a um sorteio de segunda-feira. Vou ver se eu consigo fazer às 9 horas, tá? O sorteio, a princípio, vai ser às 10, mas eu vou ver se eu consigo fazer às 9 horas da noite na segunda-feira, tá bom? Atendendo ao pedido do meu amigo Luiz, um abraço para o Luiz. O Luiz Carlos Santos, lá de Osasco, um abraço para você, meu amigo. E um abraço ao Piccolo Lorenzo, grande tifoso da Juventus, né? Bom, e eu fiz a pergunta, né, se o Gasperini já é freguês, porque ele perdeu com o Atalanta uma final da Copa da Itália, quando o Pirlo era o treinador, quando o Kulusevski e o Chiesa destruíram na final. Depois ele perde a final da Copa Itália de novo, mas aí é o Allegri, com um gol do Vlahovic. E hoje ele está na Roma, e ele perde de 2-1 com um gol decisivo, o gol que deu a vitória, os 3 pontos, num jogo de 6 pontos, atenção, um jogo de 6 pontos, a Juventus continua atrás da Roma, mas está um pontinho só, e nesse momento o torcedor da Roma está tremendo, as paredes do Coliseu não, pelo amor de Deus, deixa o Coliseu ali firme e forte, o importante é que treme o time e o torcedor da Roma, né? E o Openda fez o segundo gol, porque o primeiro gol, aliás o Yildiz jogou muito, mas o primeiro gol, ragazzi, Conceição, eu me lembro da contratação. Há quanto tempo vocês não ouviram essa musiquinha, que na época do Super Mundial, depois, quando começou o campeonato, há quanto tempo a gente não ouvia o Conceição, que fez uma boa partida, depois saiu, a gente vai falar sobre isso. E há quanto tempo que a gente não viu abrir 2-0 num jogo importante? Há quanto tempo? Hoje a Juventus jogou bem. Um primeiro tempo sob medida, né? O Di Gregorio praticamente não trabalhou no primeiro tempo. No segundo tempo a Roma melhorou. É um time muito bem, brincadeiras à parte, é um time muito bem treinado pelo Gasperini, que é um grande treinador. Pela enésima vez, Juventus procurou sim o Gasperini, mas o Gasperini já estava apalavrado com a Roma. E aí os jornalistas mau caráteres da Itália, que eu falei outro dia que são podres, dizendo que o Gasperini disse não para a Juventus como se fosse um não assim, Juventus, estou fora, não quero, prefiro a Roma. Não, qualquer clube que chegasse para atravessar, ele ia falar não, porque ele é um homem de palavra e ele já estava apalavrado, inclusive com o Ranieri, né, que só saiu, uma das condições era essa, de arrumar um substituto ali na Roma. Problema deles. E também problema deles, mas fica um registro, né? O Dybala foi substituído e foi ovacionado pela tifoseria, né? Todo mundo ali no estádio aplaudiu o Dybala, né? Aliás, um abraço para a Colômbia Bianconera, o fã-clube oficial da Juventus na Colômbia, do Miguel Ángel, estavam presentes ali no estádio e com certeza aplaudiram o Dybala como todos os outros torcedores que ali se encontravam, né? Enfim, o Dybala marcou história na Juventus. Voltando para a gente, a Juventus
vira o primeiro tempo de 1-0 com o Conceição. Uma boa partida no primeiro tempo dele, do Yildiz, e o Yildiz que demorou um pouco para entrar no jogo, né? A primeira meia hora do Yildiz foi apagada, mas depois ele entrou, e aí o Openda e o Yildiz começaram a fazer verticalização, começaram a fazer jogadas, e a Juventus melhorou muito no final do primeiro tempo, e o gol o Conceição quase fez antes, ele tentou, não deu, insistiu, fez o gol e fomos para o intervalo vencendo por 1-0, mais volume de jogo. A Juventus, eu gostei do que eu vi no primeiro tempo. Como eu disse, a gente não levou susto, podia ter sido um pouco melhor, mas foi o suficiente ali para virar 1-0. No segundo tempo, as coisas mudaram um pouco. Gostei. Aí eu fiz a seguinte pergunta: vamos ver se a Juventus volta diferente em relação ao jogo contra a Fiorentina, que a gente virou 1-0, mas esqueceu de voltar do vestiário e aí a gente tomou um gol logo no início. Eu vi uma Juventus buscando o segundo gol, tentando fazer o segundo gol, e aí começaram a surgir inúmeras oportunidades, né? Teve bola na trave, o Yildiz jogou demais no segundo tempo, né? Inclusive carimbou a trave. O Locatelli fez uma senhora partida. Aonde estão aqueles críticos do Locatelli, não aqui no Brasil, na Itália? Eu gostaria muito da humildade nesse momento desses amigos meus italianos, né? Quando eu falo assim, é porque das redes sociais minhas, que pegaram o Locatelli para Cristo. Ele fez um bom primeiro tempo e hoje fez um segundo tempo muito bom. No finalzinho ele conduziu um contra-ataque perfeito, deu para o Yildiz, e aí a gente também está com falta de sorte, o Yildiz carimbou a trave, mas o importante é que teve volume de jogo. O Conceição e o Bremer foram substituídos, pediram para sair. O Bremer a gente mais ou menos esperava que ia sair, né? Falta de ritmo de jogo, né? Mas ficou ali no chão, ficou todo mundo meio, mas não, acho que é só a falta de ritmo mesmo. Foi muito bem no primeiro tempo o Bremer. Se o Di Gregorio não trabalhou, é porque o Bremer interceptou muitas vezes ali o ataque da Roma. É diferente quando os números mostram, quando o Bremer está em campo, a Juventus vai muito bem, né? Parece que, e de fato, né? Quem jogou futebol sabe, quando você joga no meio ou no ataque, você olha para trás e vê um bom zagueiro, dá uma tranquilidade maior. Já o Conceição, a gente precisa esperar para ver o que é. Parece que foi o posterior da coxa, é um pouco mais preocupante, mas a gente ainda não tem aqui. Vamos ter que esperar para ver as próximas horas, as próximas notícias. Espero que não seja nada tão sério. Se for, esperarmos que o pior seria ficar fora um jogo. Acredito que não deve ser tão sério, mas não é tão simples também. Espero que não seja algo para ficar um mês parado, por exemplo. O fato é que a Juventus tinha 3 partidas dificílimas, o Napoli fora, o Bologna fora e a Roma em casa. O Bologna é um time difícil, jogar no campo do Bologna é muito difícil. A Juventus fez uma boa partida, venceu ali no domingo. E hoje, mesmo jogando em casa, a Roma faz um bom campeonato, muito bem treinada pelo Gasperini. E era importante vencer. A Juventus só venceu a Roma hoje porque finalmente a Juventus jogou bola. E aí eu repito aquilo de 15 dias atrás, um pouquinho só que tivesse jogado contra o Napoli teria vencido, mesmo em Nápoles. Então a gente podia estar melhor colocado, mas de qualquer forma é positivo, a gente começa a ver o trabalho do Spalletti de fora para dentro, o Spalletti tomando conta do vestiário. Não sei se vocês viram a coletiva do Spalletti, ironizando aquela questão do Jonathan David, né? Quando o repórter tentou, aliás, ele se antecipou ao repórter, né? Falou: o que vocês querem que eu fale do Davi? O grupo, se vocês não viram, né? Para quem não viu, ele disse assim, abre aspas, não, o grupo da Juventus, né, os jogadores fizeram bem em não convidar o Jonathan Davi para jantar, porque da outra vez que convidaram, o Jonathan Davi pegou o prato de espaguete com vongole. Vongole é frutos do mar, tá? São aquelas ostras. Eu não gosto, né? A minha família inteira come, eu não gosto, enfim. E ele pegou o prato de espaguete e colocou queijo ralado em cima. Então, isso aí é uma gafe, tá? Para quem não tá entendendo, é que nem pôr ketchup na pizza. O cara vai pôr queijo ralado no espaguete frutos do mar, não combina. E aí o grupo, então, falou: a próxima vez não chamo você mais para janta. O Spalletti é espetacular, ele abafou o caso com essa ironia. E o Jonathan David depois entrou no lugar de um bom Opendal hoje. O Opendal jogou bem. Já tinha jogado bem no outro domingo. Eu falei, tá dando sinais de melhora. E hoje ele jogou bem, né?
participou muito com o Yildiz, puxou ali a marcação, fez a aproximação. Então, quer dizer, começa a ter uma cara a Juventus. O Zegrova entrou no lugar do Conceição. O Zegrova é aquilo lá. Hoje ele tinha lá disponível mais ou menos 36 minutos. Ainda não. Parece que é esse o limite dele: 40 minutos, só um tempo. Tomara que não seja um problema crônico, que ele possa melhorar, né, o tempo de jogo, que não seja algo que seja limitado. Eu acho assim, a gente como torcedor tem que criticar e tem que elogiar. O que eu não gosto é quando o torcedor só critica, não que não tenha motivos para criticar, tem que criticar. A cobrança, a crítica construtiva faz crescer. O problema é que quando os mesmos torcedores que criticam quando tem que criticar, e está certo criticar, mas na hora que tem que elogiar, não elogiam, se omitem. Aí eu começo a questionar até onde vai a paixão pelo clube. É que nem aquele torcedor que não torce para o clube, ele torce para o técnico. Isso aconteceu muito na Itália, né? Os alegrianos ou alegristas, né? E aí ficou uma briga feia, quem gosta do Conte, quem gosta do Allegri, houve um racha na torcida da Juventus. Por isso que eu falei no último vídeo que tem que unir o torcedor. E o Comolli, ele erra, tem errado. Eu mesmo falei, se o Zegrova foi isso aí, 40 minutos, o Comolli errou. Mas por enquanto a gente tem que esperar para ver. Agora, o Comolli, hoje os caras que resolveram a partida foram apostas do Comolli. O Openda, que jogou bem contra o Bologna, jogou bem hoje, e a tendência é melhorar, foi ele que trouxe. Como foi ele que fez um esforço maior para o Conceição vir, apesar que eu achei o valor caro. Mas enfim, as contratações dele hoje resolveram a partida para a Juventus. Cabe um pequeno elogio. Não quer dizer que o Openda é fora de série, que o Conceição é fora de série, o valor é questionável, mas eu estou olhando o comportamento do torcedor. Vamos elogiar quando tem que elogiar. Né? Mesmo que o cara erre 10 vezes, e não é o caso ainda do Comolli, quando ele acertar uma vez, custa a gente falar, pô, que bom que tem um Openda. Se o Openda foi isso, parece que está mudando a perspectiva do Openda, né? Jogou bem contra o Bologna, já tinha mostrado um pouco antes uma melhora de leve e parece que estava se acostumando, se habituando. A gente não sabe, eu me lembro, eu não estou comparando, tá? Antes que alguém fala, pô, eu me lembro quando o Zidane chegou na Juventus, não estou comparando o Zidane com o Openda, estou comparando o jogador que vem de fora e às vezes demora para se adaptar, inclusive fora de posição. O Zidane, o Lippi colocou ele errado ali, colocou praticamente como um primeiro volante, e o primeiro ano do Zidane foi desastroso. Você que é mais jovem, ele foi desastroso, o Zidane, no primeiro ano. E o Gianni Agnelli, uma vez perdeu a paciência e falou assim, o único francês que eu conheço que joga bola é o Platini. Ele falou de propósito, tá? Para mexer com os brilhos do Zidane. E é claro que o Lippi depois colocou o Zidane na posição certa e o Zidane foi o Zidane. Estou comparando a adaptação de um jogador. Né? O Openda não é e nunca será um Zidane, nem a sombra. Mas o que motivou a contratação dele? Se foi, os números eram bons, principalmente em termos de assistência. Né? Se vocês forem ver o histórico de assistências do Openda, é muito bom. Então, de repente, ele pode começar a entrar no esquema de um treinador mais experiente, não uma aposta. O Spalletti é experiente, pode não dar certo, mas não é uma aposta. Começa a entender o ambiente do clube, começa a se encaixar com os companheiros, começa a ter uma adaptação. O próprio Jonathan David, boatos à parte ou não, de vestiário, às vezes o jogador tem que se adaptar com o seu ambiente interno, para depois se soltar em campo. Isso é muito comum, a gente não sabe, eu não sei, não posso falar, ninguém pode falar. O que a gente pode falar é que a Juventus jogou bem contra o Bologna, lá, e venceu. E eu acho que hoje a maioria de vocês devem ter ficado satisfeitos com o que viu no time. Principalmente no mental. Porque a Juventus não baixou a guarda com 1-0. Tentou fazer o segundo e podia muito bem estar 4-0 quando a Roma fez 1. Depois entrou o Rugani, entrou o Zegrova, mas no finalzinho o Rugani errou um lance ali. E o Di Gregorio fez uma belíssima defesa, ainda bem. Não seria justo hoje, tá? Eu sei que futebol é competência, não é justiça, mas hoje a gente tomar um empate no final não seria, por nada nesse mundo seria justo.
A Juventus hoje merecia vencer e, repito, se tivesse 4-0, para quem viu a partida, não seria nenhum exagero. Podia estar 4-0. O McKennie foi bem hoje. Eu não quero ele na Juventus ano que vem, mas ele foi bem hoje. O time hoje foi bem de um modo geral. O Cambiasso foi bem, né? Alguma coisa está mudando em termos de extracampo? Está aparecendo mais cara de time? Porque é o que eu estava falando aqui com o meu vizinho no intervalo. Ó, não sei se a Juventus vai ganhar. Está 1-0, mas está jogando futebol. Finalmente estou vendo o meu time jogar futebol. E aí, quando você vê que cria e não faz, começa a incomodar, né? Perde uma chance, perde duas, bola na trave, não sei. O goleiro deles hoje parecia o Buffon. Então, aí fica aquele medo de tomar um empate, não seria justo. Quando fez 2-0, quando o Openda fez 2-0, opa, estamos pondo a partida no bolso, estamos ganhando os 3 pontos. E aí, 5 minutos depois, faz parte, a Roma trocou, a Roma melhorou ofensivamente com as duas mudanças que fez no ataque, porque o Dybala estava como falso 9, aí entrou um 9-9, fizeram um gol, diminuiu, mas eu gostei do mental do time, não entrou em desespero. Gostei 2 vezes do mental. Quando estava 1-0, tentou fazer 2-3, ou seja, não foi igual a Fiorentina, quando a gente virou 1-0 e morreu, não voltou para o segundo tempo. E a segunda vez que eu gostei da parte mental foi justamente quando tomou o gol, não se abateu. Anzi, ao contrário, aliás, foi para cima e quase fez o terceiro, né? Então, fica aí uma esperança de que aqueles bons sinais que a gente viu contra o Bolonha vão se confirmando. E hoje era uma prova de fogo. A Roma está bem no campeonato, brincadeiras à parte. A Roma faz um bom campeonato, o Gasperini é um grande treinador e o time deles é bem arrumado. Estamos um ponto, eu não quero saber de quarto lugar. Não vou ficar nessa... Já falei, eu sou coerente, né? Mas a gente torce para a Juventus ficar em quarto, em terceiro, em segundo. E por que não buscar um título? Né? Eu sei que hoje é utopia, mas futebol eu já vi tanta coisa, meus amigos. Acho que é só isso. Falei do Openda, de Bala, o Dybala foi muito bem. O Locatelli foi muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo também. Acho que hoje eu não vou fazer nenhuma crítica. Eu não me lembro de um jogador tão abaixo. O Rugani entrou ali. Né? O Rugani é aquilo que já sabe. Então não vou crucificar o Rugani, tá? Enfim. O importante é que a Juventus faz 3 pontos. Joga bem. E se eu não tiver errado, semana que vem, a última do ano, é contra o Pisa, lá em Pisa. O time da Torre de Pisa. Teoricamente, um jogo para 3 pontos. E aí, de novo, eu quero ver a prova do mental que o Spalletti está implantando no time. Ponto final no Finestra Bianconero de hoje. Não sei se amanhã tem vídeo, deve ter. E segunda-feira talvez tenham 2 vídeos, né? Talvez tenha um vídeo normal durante o dia, mas à noite vou ver se eu consigo fazer o sorteio a partir das 9. A todos que vão participar, muito boa sorte. E se você não ganhar, calma, que terão outros brindes durante o retorno. E claro, camisa oficial no ano que vem. Quem sabe a gente não sorteia 2, uma em julho e uma em dezembro, quem sabe. Tem novidade chegando aí no Finestra, diretamente da Itália. Like no Finestra, sempre Forza Juve, Vino alla Fine. E se você não conhece Roma, Roma tem uma coisa grande, enorme, que vale a pena. E não é o time, é o Coliseu. Ciao ragazzi.